Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 18 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, e as participações dos nossos amigos Edgartão, Valmir de Lima e Adgilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem como título Mensageiros Divinos e foi extraído do livro Religião dos Espíritos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 496 a 499, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6º, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E no quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 129, intitulada Guarda a Paciência. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre mortes coletivas, no item Preparativos pela Espiritualidade Superior. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje foi extraído do livro Religião dos Espíritos e tem por título Mensageiros Divinos, uma mensagem do Espírito Emmanuel, ditada a Francisco Cândido Xavier. Ser-nos-á
sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem às culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimentos maiores que as nossas. Se nos encontram abatidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para os justos dos justos que expirou do madeiro, por resistir ao mal em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso estudo das obras básicas da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no seu livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6º, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Vamos aqui à questão proposta por Allan Kardec, de número 496. O espírito que abandona o seu protegido
não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe mal? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que o façam os que lhe tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Bom, a doutrina espírita, extremamente esclarecedora, e é lógico que nós podemos relembrar as exortações, os ensinos do Cristo, quando nos diz que a cada um é dado segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Então, como aqui nós estamos estudando a influência que os espíritos exercem sobre as nossas vidas, aqui explicitado os anjos da guarda, os espíritos protetores, os familiares e simpáticos, que nos acompanham durante a jornada evolutiva, buscando fazer com que a gente evolua, que a gente cresça e faça uma adesão consciente ao bem. A questão aqui que trata dos espíritos protetores, esses, quando espíritos realmente protetores e bons, jamais praticam o mal, jamais coadunam com o mal. E quando se afastam, é porque os seus conselhos, os seus esforços estão sendo infrutíferos por razão direta daquele que deveria aderir, aceitar os bons conselhos, não está aceitando. Onde a teimosia, a aliança com o erro está sendo extremada, os espíritos se afastam e deixam para que o próprio indivíduo, quando estiver na condição de sopesar, ou seja, sentir com as próprias mãos os efeitos dos seus erros, possa então avaliar a extensão do mal que ele está causando. Então, não há como acusar a sorte, as situações que nos oprimem, que chegam até nós, falta nossa. Então, quase sempre as situações que nos alcançam, nos infelicitando, por consequência dos atos que praticamos. Pois que a lei é justa, Deus é amor, Deus é justiça, e obviamente não permitiria que alguém venha a sofrer aquilo que ele não tem débito. Quer dizer, o justo jamais será punido, pois que a justiça divina o Criador não permitiria. Muito bem, muito obrigado. A próxima questão, proposta por Kardec, a 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? Edgar. Bem, a essa questão, os espíritos reveladores vão apresentar a seguinte consideração a Allan Kardec e também a todos nós. Eles respondem: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas, se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Bem, amigos, nós temos nos debruçado essa questão do anjo tutelar, do espírito protetor, já há algum tempo, e de uma forma geral, nós já podemos concluir que nós não nos vemos desamparados em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Entretanto, invariavelmente, a depender de nossas escolhas, a depender de nossas ações, a depender de nossos pensamentos, de nossos atos, de nossas atitudes, do nosso comportamento, nós acabamos por estabelecer uma rede de afinidade e sintonia.
Bom, essas duas forças, é claro, elas são estabelecidas de uma maneira bastante sutil. Então, vejamos, se durante essa ação de cuidado, essa contribuição zelosa, essa proteção existente entre o espírito protetor e nós, acabamos por estabelecer um ruído ou um certo distanciamento, ou até negligenciando as eventuais alterações, as eventuais orientações desses espíritos, nos sintonizando por força da similitude com espíritos inferiores, nós, portanto, acabamos por escolher mais ou menos conscientemente o tipo de relacionamento espiritual nós acabamos por concretizar. Então, nessas circunstâncias em que nós buscamos, por conta da afinidade e sintonia, essa aproximação de espíritos mais imaturos, de espíritos mais maldosos, mais imperfeitos, é claro que os espíritos protetores, portanto, não encontram ensejo ou ainda não encontram espaço, por conta dessa escolha, por conta dessa afinidade que estabelecemos, eles não encontram espaço para as boas influenciações, para as boas orientações. E muitas vezes, esse nosso comportamento acaba afastando do nosso convívio temporariamente. É claro que o espírito protetor sempre está atento a qualquer mudança indicativa nessa sintonia e afinidade com aqueles que buscamos. Agora, de alguma forma, ele acaba permitindo, vamos dizer assim, que isso aconteça, para que essa situação por nós buscada, e aqui eu reitero, amigos e amigas, mais ou menos conscientemente, para que com essas ocorrências nós melhor aprendamos. Então há uma mensagem também importante nesse afastamento que provocamos. E é justo considerarmos isso, amigos e amigas. O afastamento, quem elabora, quem concretiza, quem busca, somos nós. A depender dessas escolhas, a depender dessas inclinações, a depender, é claro, dessas afinidades. O espírito protetor, ele está sempre ali. Mas se nós não queremos que ele aqui conosco esteja, há uma disposição refratária que o afasta. E por conta disso, nós acabamos perdendo temporariamente, por nossa própria responsabilidade, esse convívio protetor. Então, o espírito protetor, resumindo, ele não nos deixa à mercê do espírito mal, mas ele deixa que sejamos nós mesmos a fazer as nossas escolhas, estabelecendo os vínculos relacionais que nos são próprios, que nós buscamos, sejam eles quais forem. A partir do momento, contudo, que nós mudamos esse movimento, elevando pensamentos e sentimentos, e de alguma forma também realizando boas ações, é natural, portanto, que, nesse caso, afastemos os maus espíritos que muitas vezes desenvolvem algum tipo de assédio permanente para que o espírito protetor se reaproxime. Então, devemos, em última análise, considerar que essa responsabilidade de aproximação de bons espíritos ou de maus espíritos é essencialmente nossa. Pensemos nisso, portanto. Vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa
para os informes da nossa web rádio Verdade e Luz e voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos do nosso breve intervalo, continuando com o estudo dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, agora com a questão de 498. Kardec pergunta: quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Valmir. E assim nos responde os espíritos da codificação: não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo, o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Pelo teor da resposta, como já adiantou o companheiro Edgar, a causa real das nossas dificuldades reside em nós mesmos. Uma, levando em conta o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. É uma condição que ainda não foi equacionada, ainda não foi resolvida. Nós ainda somos, se assim podemos dizer, um vir a ser, né? Lógico, respeitando os limites, os valores alcançados de cada indivíduo. Mas considerando a condição planetária de ser um planeta de expiações e provas, e obviamente um planeta relativamente inferior, aqui aportam, aqui estagiam, aqui estão matriculados, nós espíritos com deficiências, com graves erros ainda do passado, né? Como numa frase de Emmanuel, que diz assim, que todos nós espíritos, encarnados ou não, em trabalho efetivo na Terra, diante dos débitos contraídos com a justiça divina, somos doentes, reclamando alta. Então, assim sendo, esta proteção, ela visa, acima de tudo, fazer com que a gente cresça, que a gente evolua. E essa proteção, ela é dada dentro dos limites das leis universais. Lógico que há uma lei que orienta, que faz com que o que está na frente auxilie o que está abaixo. Mas esse auxílio, ele não pode ultrapassar certos limites. Às vezes, por exemplo, onde o amor, né, e a razão não estiverem equilibrados, aí, obviamente, não está havendo o devido processo de auxílio. Pensemos, por exemplo, que alguém não tendo uma razão boa, uma compreensão boa,
mas tendo um amor, mas um amor desprovido de consciência educativa, né? Imaginemos uma mãe muito simples, que ternamente ama seu filho, mas que ele comete seus erros e ela, não tendo o devido preparo para compreender os danos, né, dos erros que esse filho está causando, obviamente está deseducando-o. Então, muitas vezes é necessário que o amor venha equilibrado, né, com a razão, para que haja o equilíbrio. Então, a lição aqui, a resposta dos espíritos é muito clara, né? Muitas vezes é necessário deixar que o próprio indivíduo passe por certas dificuldades. E nessas dificuldades estará a verdadeira lição, certo? E assim, quando melhorado, mais consciente, né, estiver em condições de ouvir, então o espírito protetor estará ali para lhe dar conselhos, para lhe erguer, para que ele se recupere. Na verdade, assim sendo, né, nós mesmos trilhamos os caminhos de nosso destino, somos os artífices do nosso destino, e para encerrar, lembremos a frase de Joana de Ângeles: cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro. Muito obrigado, Valmir. Muito bem. Vamos à nossa última pergunta de hoje, onde Allan Kardec questiona da seguinte forma: 499. O espírito protetor está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Edgar. E a resposta apresentada pelos reveladores é a seguinte: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Bom, quando imaginamos que nós estamos permanentemente amparados pelas forças maiores da espiritualidade, muitas vezes podemos confundir essa proteção, essa tutela, como excesso de proteção, ou ainda a ideia de que existe um espírito 24 horas, existe o espírito protetor 24 horas conosco. E não é bem assim. Nós sabemos disso, até porque nós mesmos, na atribuição de nossas responsabilidades, e digo aqui especialmente, por exemplo, como pais, como mães, nós estamos mais próximos, zelando, protegendo, cuidando dos nossos filhos durante um período da vida. Depois é natural que o próprio filho, que a própria filha, em buscando a independência, a autonomia e construindo a própria vida, nós os vejamos algo distanciados fisicamente de nós. Agora, estar perto, estar atento é algo que nós sempre estamos, inclusive os espíritos protetores, porque eles também têm outros afazeres igualmente relevantes e necessários no plano espiritual. Eles não estão à nossa disposição para nos atender, para nos orientar assim cotidianamente, mas para nos ajudar em circunstâncias necessárias, onde eles estão conosco exatamente a fim de que nos sustentem as eventuais inquietações que muitas vezes experimentamos e assim por diante. Então eles sabem como estamos de alguma forma. E por conta disso, ainda que não estejam, vamos dizer, fisicamente próximos ou perto de nós, eles estão atentos a todas as nossas necessidades e circunstâncias, até porque nós já estudamos anteriormente que é o pensamento que liga-nos uns com os outros, especialmente. Eu me lembro certa vez em que
um espírito amigo, esse espírito protetor, surge através da mediunidade de uma companheira do centro espírita, e ele se manifesta, né, afirmando que se trata do espírito que me protege. Ele nunca me disse o nome dele, né? Ele sempre diz, meu nome não é importante, o importante é que nós temos essa ligação e essa tarefa tal. Aí eu pensei assim, sim, mas nos momentos de crise, de maiores dificuldades, você realmente está... Eu pensei, hein? Você realmente está perto? Ele falou, olha, para que eu esteja perto de você, basta que no momento da prece, você me chame. E que você me chame não pelo nome, mas que você me chame pelo pensamento, pela ideia de proteção, etc, etc. Então, ele tem outras coisas a fazer. Nós não somos proprietários dos espíritos protetores. E nós somos seus tutelados. Então, sempre que necessário, basta que os chamemos através da prece, através do pensamento, do recolhimento necessário. Aí, naturalmente, ele está conosco, porque ele não precisa participar de todos os lances de nossa vida, sobretudo aqueles cotidianos, aqueles mais corriqueiros, os rotineiros, vamos dizer, os lances normais. É desnecessário. Mas basta que os evoquemos pela força do pensamento e da prece, que eles se fazem presentes. E é isso que vale no final das contas, né? Eles sempre estão conosco quando deles nós precisamos. Caso contrário, eles têm que tocar a vida também, né, gente? Tem que buscar também realizar as próprias tarefas, que não são poucas, muito provavelmente. Agradecemos ao Edgar, ao Valmir, pelas colocações que fizeram, e convidamos a você, né, caro amigo ouvinte, telespectador, a estudar conosco as obras básicas, como no momento estamos fazendo com o Livro dos Espíritos, né? Encerramos por hoje esse estudo e aguardamos você para a continuidade no próximo programa. Até lá. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso quadro Momento Evangélico, onde fazemos uso do livro Fonte Viva, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo de 129, intitulado Guarda a Paciência. E Emmanuel vai discorrer utilizando a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 33, que Paulo escreveu assim: Por que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando teu coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida?
Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade? O parente a quem deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Guardar a paciência. Quão difícil é essa situação, não é mesmo, Valmir? Sem dúvida nenhuma, né, André? Nós temos já, de certa forma, uma certa consciência do benefício que a paciência nos traz. Mas uma coisa é a gente pensar sobre algo, saber o tanto que isso é importante, mas se nós ainda não conseguimos a conquista real, então teremos dificuldades para, no enfrentamento dos problemas do dia a dia, guardar a devida paciência. Porque creio que a paciência, ela é garantida, ela é conquistada por uma visão ampliada, racional também, sentimento também, aonde forjados, compreendidos, estruturados, a gente lança um olhar para a vida e sabe compreender que muitas coisas são necessárias para o devido burilamento. Olha a importância, por exemplo, da visão holística da realidade espiritual. Porque se você não divisa nada além do túmulo, eu te pergunto, para que paciência, né? Agora, se você tem uma visão ampliada da vida, conhece a anterioridade do espírito que antecede ao berço, sabe da continuidade da vida além do túmulo, que a jornada evolutiva, como é observado aqui, essa senda de luta, né, na evolução, ela só será conquistada, né, ao preço de um grande trabalho de burilamento. Então, a exortação aqui de Paulo a todos nós, para que guardemos a paciência, compreendendo que precisamos nos submetermos à vontade divina para alcançarmos de futuro essa tal promessa. Qual é a promessa aqui? A promessa é um dia estarmos relativamente, dentro do possível, com os nossos deveres cumpridos, para que a paz realmente nos alcance. Você vê que a exortação aqui de Emmanuel é o seguinte, como você vai repousar devendo e o credor requisitando, né, os haveres que lhe pertencem? Como um delinquente vai ter paz íntima se ele não reparou a falta cometida? E assim por diante. Então, nós ainda, espíritos em evolução, como eu disse numa frase anterior, diante dos débitos que temos com a justiça, nós ainda não temos a condição necessária para essa paz tão almejada, mas com paciência, perseverança, na luta diária, né, nós vamos vencendo os obstáculos e essa paciência consciente, bem pensada, bem analisada, será conquistada sim, né? Porque a paciência não é um atributo, um dom que Deus nos dá sem os devidos valores que precisam ser conquistados. Porque muitos têm a ideia da graça, do milagre. Na verdade, a vida é trabalho, né? Trabalho, perseverança,
até de fato a consolidação desses valores que nos pertencem na condição de espíritos perfectíveis. Muito bom, muito obrigado, Valmir. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Chegamos ao último quadro do nosso programa, o Diálogo à Luz do Espiritismo. E nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo das mortes coletivas, no item Preparativos pela Espiritualidade Superior. A pergunta que é feita a Divaldo é a seguinte: aprendemos que, para a espiritualidade superior, não existe improviso. Como é o atendimento? Como é o preparativo dessa espiritualidade superior, no caso desses eventos, anteriormente e também depois que ocorre, tanto para os desencarnados como para os que ficam? Divaldo Franco responde: poderia parecer que os benfeitores programam a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Vamos imaginar a possibilidade de uma falha em qualquer um dos equipamentos, a possibilidade de equívoco humano, os fatores climatérricos, as circunstâncias geológicas, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Então, uma lei de afinidades atrai os indivíduos àquele evento, que ensejará a libertação dos crimes do passado em forma coletiva. Ficou tristemente célebre no Brasil e no mundo o incêndio em Niterói, quando crianças aos milhares perderam a vida biológica e centenas de pais ficaram em grande desespero. Na ocasião, em uma página de incomparável beleza, o espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, através da mediunidade do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, narrou o que teria sido a sua causa anterior, centrada numa ocorrência grave do tempo do cristianismo primitivo. Então, a lei demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos para reunir os espíritos delituosos e, num acontecimento fortuito, o toldo do circo foi levado às chamas e, com um alto poder de combustão, caiu sobre a multidão, sendo devorada pelas chamas. A divindade, portanto, permite que os fatores mesológicos, assim como os propiciatórios, sejam previstos pelos mentores, que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si, ocorrendo desse modo uma pré-programação. Certo dia, o espírito Joana de Ângeles disse-me: o acaso, o improviso nas leis soberanas, seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. Mas esses espíritos, por outro lado, os que desencarnam, são recebidos por seus familiares no além
por outras entidades amorosas, qual ocorria nos espetáculos do circo romano nos períodos do cristianismo primitivo. Quando as feras dilaceravam as carnes e os espíritos se libertavam, hosanas estavam cantando no ar. Outros mártires que os haviam precedido recebiam-os e os levavam às regiões felizes. Nas grandes dores, nas grandes tragédias, sempre está presente a misericórdia de Deus, compensando as aflições de todos. Como diz aqui, né, Edgar, sempre presente a misericórdia de Deus, mesmo que nós não entendamos, não acreditamos no anjo da guarda, no espírito protetor que está sempre conosco, mas Deus é misericordioso, justo e bom, e nos ampara, nos acolhe em todos os momentos. É por aí? Sim, total. É por aí, sim, claro. Agora, Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, escreve vários livros e tem páginas belíssimas de suas obras, né? Ele vai dizer, num determinado momento, que a misericórdia de Deus nunca está separada da justiça de Deus. Assim como a justiça de Deus nunca também estará separada da misericórdia divina. Misericórdia e justiça, portanto, são atributos divinos elevados à plenitude, à perfeição, que nunca estão separados. Ainda que Deus seja misericordioso, ele não pode deixar de ser justo, e vice-versa. Então aqui, nessas considerações trazidas por Divaldo Franco, e rapidamente, viu, amigos? Ele se reporta aqui a um incêndio num circo na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, portanto, chamado Circo Gran Americano. Em 1961, aconteceu esse circo, essa tragédia no incêndio do circo, né? Ao contrário do que Divaldo afirma, que morreram milhares de crianças, na verdade morreram 503 pessoas somente. Não que seja pouco, né? Mas em função de toda a tragédia, da gravidade da tragédia, da quantidade de gente envolvidas, podia ser bem maior, mas é justo fazer essa referência em torno dessas observações. Agora, Humberto de Campos escreve um livro intitulado Cartas e Crônicas. Nesse livro, no capítulo 6, há uma mensagem por ele, Humberto de Campos, escrita, cujo título é Tragédia no Circo. E ele faz uma referência ao que o Divaldo Franco se utiliza aqui. Sobretudo, Humberto de Campos vai dizer que da reunião dessa coletividade que num passado remoto comprometeu-se uns com os outros durante a realização de eventos que perseguiram cristãos na época do cristianismo primitivo. Então nós temos essas fontes de informação que podem ser buscadas com segurança na internet. Livro Cartas e Crônicas, capítulo 6, de Humberto de Campos, e demais informações oficiais, matérias jornalísticas, televisivas inclusive, dessa tragédia do circo em Niterói em 1961. Dito isso, eu recorro a outra consideração que Kardec elabora na Revista Espírita, de maio de 1858. 1864. Nessa revista de maio, ele vai escrever um artigo chamado Teoria da Presciência, onde ele explica, através de um ensaio teórico, como os espíritos conseguem antever determinadas ocorrências antes que elas aconteçam. E é interessante observar, e ele faz uma comparação bacana. Ele diz que quando o homem está muito próximo do seu campo de visão,
ele mal consegue enxergar as coisas. E vocês podem fazer isso, por exemplo, um teste agora mesmo. Se você pegar uma fotografia, imaginemos uma fotografia, levá-la bem em frente, encostando inclusive no nariz, levar em frente aos olhos, vocês não vão conseguir ver praticamente nada dessa imagem. Entretanto, à medida que nós nos afastamos desse campo visual, ela começa a ganhar os contornos e detalhamentos, deixando-a absolutamente visível, deixando-a rica em detalhes e assim por diante. E Kardec se usa desse exemplo dizendo que os espíritos superiores, por estarem mais elevados, eles conseguem ter uma abrangência muito maior da realidade das coisas. E sabendo invariavelmente que se reúnem na Terra espíritos que coletivamente se aproximam por força dos reajustes imperativos da justiça divina, é claro que eles podem, vamos dizer, antever as circunstâncias de eventuais desencarnes coletivos. E por isso eles estão devidamente amparados, preparados para a assistência necessária. Então, é claro, esses cometimentos todos que muitas vezes nos inquietam, inclusive fazendo com que não raro nós duvidemos da presença de Deus, do amparo de Deus, sobretudo nas grandes tragédias humanas, cujo número de desencarnes é gigantesco, como, por exemplo, os tsunamis do século passado, na virada, né, de 20 para 21. Nós muitas vezes não consideramos essas ocorrências como amparadas pelas forças celestes, quando, na verdade, todas elas, sem exceção, são onde espíritos se preparam, auxiliam, prestam o socorro necessário para quem vai, para aqueles que vão e para aqueles que igualmente ficam. Então, amigos e amigas, por mais que nós nos debatamos em torno dessa questão, nós não vamos atingir as circunstâncias causais com propriedade. Uma coisa é fato, Deus sabe, né? Os espíritos mais elevados sabem. As circunstâncias em que esses fenômenos ocorrem nos escapam, suas propriedades, todos os elementos favorecedores, tudo isso nos escapa. Mas tudo isso existe, tudo isso acontece. Então vamos nos debruçar com cuidado sobre essas questões para que melhor possamos refletir em torno destas tão delicadas temáticas como, por exemplo, a morte coletiva ou desencarne coletivo. Muito obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também a dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Vamos às nossas considerações finais. Valmir. Agradeço a tua companhia, André, a tua companhia, Edgar, a companhia do Gilberto na técnica.
a companhia dos nossos amigos ouvintes e telespectadores e agradecer sempre a Jesus pela feliz oportunidade do trabalho no bem. Obrigado. Edgar. Obrigado, André Reis, Valmir, Gilberto, você, amigo e amiga que nos assiste, que nos ouve. Esperamos reencontrá-los em nossas próximas edições do programa Verdade e Luz e agradeço a todos pela participação constante, regular de cada um. Obrigado, muita paz e excelente semana para todos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação inteira da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos, né? Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, que está aí na nossa tela, www.webradioverdadeluz.org.br ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.